Proclamação da República. Depois que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, ele governou o Brasil por muitos anos. Logo em seguida, o cargo de imperador do Brasil passou para o seu filho, o Dom Pedro II. Dom Pedro II também era muito amado pelo povo brasileiro e governou o Brasil por muitos anos também. O cargo de imperador passa de geração a geração dentro de uma mesma família, geralmente de pai para filho. Mas o trono de Dom Pedro II estava ameaçado devido a vários problemas que o Brasil estava passando na época. Um dos problemas é porque os religiosos estavam irritados com Dom Pedro II por ele estar se envolvendo com os problemas da igreja. Outro fato importante foi a libertação dos escravos pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Fato que desagradou demais os donos de terras, pois sem os escravos, eles não tinham mais quem fizesse o trabalho duro. O cargo de imperador era passado de pai para filho e não de pai para filha. Mas Dom Pedro II só tinha como filha a princesa Isabel. E o povo brasileiro não achava nada bom que o Brasil fosse governado por uma mulher. Os militares também estavam muito desapontados, pois logo após a Guerra do Paraguai, não foram valorizados como gostariam. Eles também ficaram sabendo que o Brasil ainda era o único país das Américas que não tinha um presidente da República. E o sonho de ser uma república cresceu entre os militares. Marechal Deodoro da Fonseca era o militar mais influente da época. Por isso ele era o principal candidato a se tornar presidente da República. Na República, qualquer cidadão pode governar o país. E este tipo de governo geralmente se preocupa com a opinião do povo. Já no Império, o governo passa de geração a geração, dentro de uma mesma família, e não se preocupa com a opinião do povo. Todos esses motivos levaram o Marechal Deodoro da Fonseca a dar um golpe militar, proclamando assim a República, se tornando então o primeiro presidente do Brasil. Isto aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, obrigando assim a Dom Pedro II voltar para Portugal com sua família. Bom dia, turma do 5º ano! Hoje é sexta-feira, é dia da nossa aula de artes. E a nossa aula de artes iniciou hoje com esse vídeo. Observaram ele? A nossa aula começou com esse vídeo para homenagear o dia da proclamação da República. Em nossa aula de história nós falamos sobre essa data, vocês lembram? É quando o Brasil deixou de ser governado por monarquia e passou a ser república. Então, no dia 15 de novembro, que é domingo agora, é um feriado nacional, é o dia da proclamação da República. Mas vamos lá para a nossa aula de artes? Hoje a nossa aula de artes, o assunto é A Rua é um Teatro, na página, ou melhor, no capítulo 15. E se encontra nas páginas 97 até a página 101. Vamos lá! Veja aí essa página de abertura desse capítulo. Esse é um teatro de rua. Ele pode ser encenado em qualquer lugar público e aberto. Muitas vezes, o local dos espetáculos não são divulgados, surpreendendo as pessoas que passam pela rua. O teatro cênico tem como característica um formato circular, um público formado por pessoas de todas as idades. O cenário possui poucas peças, que são pequenas e leves para o processo de montagem rápida. Existe uma diferença entre o teatro ao ar livre e aquele que é em palco. Como essa imagem que vocês estão vendo.
O teatro ao ar livre são vistos por todos os lados, e não somente de maneira frontal, além da participação dos espectadores e a interferência do ambiente, fazendo que os atores tenham uma atenção e saibam também improvisar. O teatro de rua existe desde a antiguidade, na Grécia e Roma antiga. Além dos espetáculos oficiais, artistas itinerantes chamados mimos apresentavam caricaturas de animais e tipos sociais. Os grupos de saltimbancos apresentavam acrobacia, música e poesia. Viajavam de cidade em cidade, vilarejo em vilarejo, na Idade Média. Até o teatro religioso saiu das igrejas para se apresentar nas praças. Essa imagem que vocês veem agora representa o teatro no Renascimento, a comédia dell'arte, onde se apresenta até os dias de hoje. Essa é a apresentação da peça Criança Não Trabalha, do grupo Circo Teatro Sem Lona, no Paraná. O teatro de rua no Brasil ganhou espaço na década de 1970 e o objetivo na época era criticar a situação política. Hoje, os vários teatros de rua do Brasil abordam temas contemporâneos, destacando a desigualdade social, a corrupção e a destruição do meio ambiente. Este é o grupo de teatro Tá na Rua, realizando apresentações de caráter popular e gratuito e em um espaço público. Hoje, o grupo Tá na Rua oferece oficinas de teatro para a comunidade carente. A nossa atividade de artes de hoje é fazer uma pesquisa. Vocês irão pesquisar se existe grupo de teatro de rua no município onde vocês moram. Escreva a história desse grupo pesquisado no caderno. Combinado? A gente se vê na próxima aula.